Bom dia, meus irmãos. Paz do Senhor a todos. Que bom poder chegar até o lar de vocês mais uma vez nesse domingo pela manhã e poder compartilhar essa gravação, essa transmissão. Nós demos uma pausa no final do ano com essas lives, na expectativa de que no início desse ano a gente poderia retomar nossas aulas da escola dominical presenciais e todas as atividades da igreja, mas por enquanto ainda não está sendo possível nós retornarmos com a nossa IBD presencial, né? E então nós estamos aqui recomeçando aquelas ministrações aos domingos pela manhã, também na quinta noite, nessas 2 semanas de fase vermelha no estado, nós estaremos também transmitindo a palavra e oração através do YouTube aí, das gravações, né? Então, hoje estamos recomeçando aqui e, se Deus permitir, nos próximos domingos estaremos retomando aquelas ministrações através da gravação, enviando para vocês, substituindo a nossa escola dominical, né? Já que não é possível a gente fazer uma escola dominical com a participação dos irmãos através de live, então nós vamos estar passando apenas uma ministração de porções da palavra de Deus, compartilhando alguma coisa da palavra do Senhor e orando com os irmãos aos domingos pela manhã, funcionando como se fosse a escola bíblica dominical, tá bom? Até a hora que Deus permitir que a gente possa se reunir em salas e termos nosso estudo juntos presencialmente, amém? Eu quero orar com vocês nessa manhã e pedir a bênção do Senhor por esses minutos que nós estaremos compartilhando a palavra do Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, nós te damos graça e te louvamos, Senhor, pela bondade e misericórdia do Senhor para conosco. Nós te damos graça porque nós estamos com vida, Senhor, estamos com saúde, o Senhor tem nos guardado, nos protegido. Quero te louvar, te agradecer pela vida de todos os irmãos que estão nos assistindo, seja agora pela manhã, ou no período da tarde, ou um outro horário, um outro momento, mas aonde chegar essa gravação, essa live, onde chegar essa ministração, Pai, que possa ser bênção na vida de cada pessoa que estará nos assistindo. Obrigado, Deus, pela oportunidade, pelo privilégio de podermos entrar nos lares através dessa ministração e alcançarmos vidas de pessoas com a tua santa e bendita palavra. Nós declaramos mais uma vez a nossa completa submissão ao Senhor, nossa completa dependência do Senhor, porque somos falíveis, somos falhos, somos pequenos, limitados, não temos capacidade própria, tudo que nós temos vem do Senhor, e que nós possamos usar tudo isso para a glória e honra e louvor do teu santo nome, da tua pessoa bendita, Deus. Muito obrigado por essa oportunidade, nos abençoe agora ao compartilharmos a tua palavra, que teu Santo Espírito tome a nossa mente, o nosso coração e a nossa boca e nos use como instrumento para repartir e levar aos teus filhos a palavra que o Senhor tem para cada um de nós nesta manhã. Que a tua palavra abençoe esse coração, essa vida, essa família que estará nos ouvindo, nos assistindo. Para a tua glória, para teu louvor, nós também pedimos, Senhor, que o Senhor abençoe todas as demais classes, as faixas etárias da igreja, que de alguma forma todos os adultos, jovens, adolescentes e crianças sejam alcançados com a ministração da tua palavra. A tua igreja seja fortalecida, alimentada e edificada na fé pela tua palavra. Em nome de Jesus, nós oramos já com ação de graças. Amém e amém. Queridos, eu quero compartilhar nesses minutos que nós temos aqui um texto na primeira carta do apóstolo São Pedro, o capítulo 1, inicialmente o capítulo 1, versículo 1, depois iremos para o capítulo 4, versículos 7 a 10.
Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 1, diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Indo para o capítulo 4, versículo 7, Pedro diz assim: E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados, sendo hospitaleiros uns para os outros, sem murmurações. Cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Muito bem. O primeiro versículo que nós lemos, que é o início da carta, trata e nos fornece aqui a informação de quem são os receptores dessa carta, a quem estava endereçada essa carta. Nós lemos aqui que essa carta Pedro escreveu para os estrangeiros dispersos, ou seja, para os peregrinos espalhados. Nessa época, nesse tempo da igreja, a igreja enfrentava uma grande perseguição por parte do Império Romano. E o que o imperador fazia? Ele tirava as posses dos cristãos, ele desapossava os cristãos das suas casas, das suas posses. Havia uma grande perseguição e os cristãos viviam espalhados pelo mundo. Por isso que a gente lê aqui, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos, espalhados. E aqui cita algumas regiões, né? Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Onde viviam os cristãos nessa época? Viviam espalhados pelo mundo por conta da perseguição furiosa, implacável do Império Romano. Então os cristãos eram espoliados dos seus bens, eles eram desapossados das suas posses. A pessoa, simplesmente pelo fato de servir a Cristo, de se identificar como cristão, perdia a sua casa, perdia o seu emprego, famílias eram separadas, pais para um lado, filhos para o outro lado, marido para um lado, esposa para um lado. Muitas vezes essa família nunca mais se reencontrava, nunca mais via o outro e viviam essa intensa perseguição. Então esta carta de Pedro foi endereçada para os cristãos dessa época. Gente que estava sendo perseguida, gente que estava passando por grande provação. Isso reflete muito o momento que nós vivemos, né? O momento que nós vivemos. Nós vivemos um tempo de perseguição, um tempo de provas, um tempo de luta. E se você está passando por uma luta, por uma prova, por uma situação difícil, você vai se identificar com esses cristãos. Você vai pegar essa carta, essas palavras como para você. Porque era isso que esse povo e a igreja estava enfrentando nessa época, quando ela recebeu essa mensagem, esse escrito, essa carta do apóstolo Pedro, né? Essa igreja aqui, ela se identifica muito com a igreja de hoje, porque muitos cristãos hoje estão passando por lutas e perseguições no mundo. Nós aqui no Brasil estamos vivendo essa crise da pandemia, que dificulta o funcionamento do culto, do templo, dos ministérios. Ficamos presos, né, sem muita liberdade, e a gente acha isso uma perseguição, às vezes uma prova, uma luta, mas em muitos lugares do mundo os cristãos realmente enfrentam uma perseguição implacável simplesmente pelo fato de ser cristão. Nós temos o caso de um missionário nosso, que a gente não pode nem dizer onde ele está, que país ele está por conta da perseguição religiosa, em que ele mora num apartamento. E sabe como ele realiza cultos, como ele evangeliza? Ele marca os dias que as pessoas podem vir no apartamento dele para cultuar ao Senhor. Para quê? Para não chamar a atenção, para não dar um movimento, para não chamar a atenção dos vizinhos. Porque se algum vizinho perceber que está tendo alguma reunião religiosa ali naquele apartamento, eles denunciam a polícia e aí o nosso missionário vai ser preso. Então o que ele faz? Ele marca num dia para vir uma família, para vir uma pessoa, no outro dia 2 pessoas, separadamente para não chamar atenção, né? Então muitos cristãos hoje
hoje vive no mundo essa falta de liberdade, essa perseguição implacável por parte dos inimigos do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Isso para não falar de outras situações terríveis em que os cristãos, a igreja cristã enfrenta dentro da janela 1040, né? Então, quando a gente lê essa carta aqui, nós percebemos que essa carta foi escrita para uma igreja sofredora, perseguida, que estava passando por uma grande luta, uma grande provação, e isso se identifica com muitos cristãos nos dias atuais, ok? Alguém já disse certa vez que no primeiro século dificilmente você encontraria uma família que não tivesse um mártir na família, que não tivesse alguém na família que morreu por amor a Jesus. Olha a realidade da igreja cristã no primeiro século. Dificilmente você encontraria uma família de cristãos em que não tivesse perdido um membro da família de forma violenta, né, trágica, como mártir, por conta da perseguição sobre a igreja. Também a história diz que dificilmente você encontraria no primeiro século um cristão que não tivesse uma marca, uma cicatriz como sinal de tortura por conta de servir a Jesus. Você imaginou uma coisa dessa? Dificilmente você encontraria um cristão que não tivesse uma cicatriz, uma marca que representava uma tortura por conta da perseguição sobre os cristãos. É nesse contexto que essa carta é escrita. E aqui eu quero chamar sua atenção, então, no capítulo 4, do versículo 7 a 10, e destacar algumas coisas nesses versículos. Primeira coisa, no versículo 7, Pedro disse assim: já está próximo o fim de todas as coisas, o fim dos tempos. Então, por conta disso, deles estarem vivendo aquela realidade que indicava o fim dos tempos, porque a igreja cristã do primeiro século, ela vivia uma realidade que eles acreditavam que Jesus voltaria, que eles estavam vivendo os últimos tempos, por conta das perseguições, né? Então, se naquela época, no primeiro século, a igreja já tinha essa ideia de que eles estavam vivendo os últimos tempos, imagine nós, no século 21, diante da realidade que nós estamos enfrentando no mundo, se nós não devemos viver a nossa vida cristã com essa consciência. Estamos vivendo os últimos tempos, estamos caminhando para o fim, muito mais ainda, né? E com essa perspectiva de que estavam vivendo os últimos tempos, Pedro dá alguns conselhos aqui de comportamento, de postura para a igreja, que eu quero trazer para nós, hoje pela manhã. Que nós possamos olhar para esse conselho que Pedro dá para essa igreja perseguida, que vivia a expectativa da volta iminente de Jesus dos últimos tempos, e nós possamos aplicar isso na nossa vida. Então, no versículo 7, o que Pedro diz? Olha, primeira orientação: sede sóbrios, né? Estejam atentos, sede sóbrio. A pessoa estar sóbrio é o oposto da pessoa seria o oposto da pessoa estar embriagada, né? A pessoa estar sóbria, ela estar atenta, com a sua consciência despertada, atenta, acordada, né? Com os olhos abertos, observando tudo, atento a tudo. Então Pedro disse: sede sóbrios, estejam atentos, vigiai em oração. Vigiai, sejam fervorosos e diligentes, como diz em outra versão, na oração. Então, o primeiro conselho que Pedro, melhor dizendo, traz aqui para aquela igreja e para nós hoje: sede sóbrios, fiquem atentos, estejam acordados, estejam conscientes da realidade. Abra os olhos, olhe para a sua volta, enxergue a realidade que nós estamos vivendo e que isso possa chamar a sua atenção, possa despertar para algumas posturas. Sejam fervorosos e diligentes na oração. A gente não pode deixar de orar nesse momento que nós estamos vivendo, porque a oração nos fortalece, a oração nos levanta, a oração nos dá ânimo, a oração abre os nossos olhos, a oração abre o nosso entendimento para a gente enxergar, para a gente compreender a realidade, para a gente discernir os fatos, para a gente entender e interpretar os fatos, o que está acontecendo, para a gente não ser enganado, iludido. A oração é um exercício espiritual que fortalece a nossa fé, que nos mantém acordados, nos mantém acesos, nos mantém vivos espiritualmente. Então, esse conselho de Pedro no versículo 7, sejam fervorosos e diligentes na oração. No versículo 8, mas sobretudo tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Amem.
Pedro diz aqui para aquela igreja, diz para nós hoje: amem, amem as pessoas, vença o mal com amor, vença o ódio com amor, né? Essa música que eu iniciei aqui, coloquei no início, depois eu coloco um pouquinho no final, que nós estávamos ouvindo, ela diz assim: ensina-me a amar, mesmo quando só há ódio ao meu redor. Ensina-me a perdoar, como a mim me deste o teu perdão, alguma coisa nesse sentido. Tem uma mensagem, essa música é uma mensagem linda, maravilhosa. Não apenas a melodia dela é bonita, é uma música dos anos 80, da década de 80, mas é uma música que tem uma mensagem extraordinária além da melodia. Ensina-me a amar, mesmo quando só há ódio ao meu redor. Nós vivemos rodeados pelo ódio. As pessoas se odeiam. As pessoas perdem o amor, não tem mais amor. É raro o amor. Não se encontra o amor aí em qualquer esquina. As pessoas são egoístas, as pessoas vivem para si. O mundo está marcado e afundado no egoísmo, no ódio, né, na guerra. E aí a palavra de Deus nos desafia a amar ardentemente. E Pedro disse aqui que o amor cobre multidão de pecados. Pense um pouquinho, Pedro dizendo para essa igreja aqui amar. Uma igreja que está sendo espoliada nos seus bens. Uma igreja que está sendo perseguida. Uma igreja que em cada família experimenta a morte de uma pessoa por amor a Jesus. Uma igreja em que cada crente tem uma cicatriz, uma marca de tortura só porque é cristão. E a Bíblia diz assim: amem. Olha que desafio. Deus realmente precisa nos ensinar a amar. Deus precisa nos dar força para amar quando a gente vive rodeado de ódio, de incompreensão, de injustiças. Num mundo marcado pela injustiça, num mundo caracterizado pelo ódio, pela incompreensão, pela impaciência, pela violência, pelas injustiças sociais, pela briga entre as autoridades, entre os governos, pela confusão, pela discórdia. A Bíblia nos incentiva e nos desafia a amar. Pedro disse para essa igreja: nós estamos nos últimos tempos, então amem ardentemente uns aos outros. Vamos vencer o inimigo com amor? Vamos pagar o mal com o bem? Vamos seguir a orientação de Jesus que diz: ore pelo que vos persegue, fale bem daqueles que falem mal de você, né? Abençoe aqueles que te amaldiçoam. Vamos vencer o mal com o bem, vamos vencer o ódio com o amor, vamos cumprir a lei de Cristo, vamos imitar Jesus, vamos tomar para nós essa orientação de Pedro, para aquela igreja sofrida, para nós que estamos vivendo também um caos mundial, por conta dessa pandemia, que não é apenas uma crise na saúde, mas que atinge também uma crise social, uma crise econômica, uma crise moral. A crise da saúde vai arrastando e virando uma avalanche e trazendo uma crise generalizada em toda a humanidade. Vamos amar. Pedro aqui nos desafia e nos ensina a gente ter esse comportamento de amor. Ok? Versículo 9. Sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurações. Hospitalidade não significa apenas você abrir a porta da sua casa e recolher alguém para dormir. Hospitalidade não significa apenas você convidar alguém para sentar na sua mesa e comer um prato de comida com você, você distribuir uma cesta básica, você dar um lanche, uma refeição para um morador de rua. Hospitalidade tem a ver com dar a mão para alguém, para estender a mão para alguém, né? Para abrir a porta da sua casa, para dar um apoio espiritual, um apoio emocional. Quando nós vivemos crise, quando nós vivemos dificuldades, as pessoas desanimam, precisam de uma palavra de ânimo, as pessoas tropeçam e caem, é necessário que alguém estenda a mão para essa pessoa, para levantar essa pessoa. Então, o termo aqui, hospitalidade, é muito amplo, né? Dentro desse contexto aqui, em que os crentes, os cristãos eram espoliados pelo governo romano nos seus bens, era muito comum os cristãos estarem nas ruas sem onde comer, onde dormir. Então, olha a importância dessa palavra hospitalidade nesse contexto, nessa época que Pedro traz.
essa palavra, essa orientação para a igreja, porque era comum um cristão sair na rua e ver cristão na calçada, debaixo da ponte, na praça. Quem eram esses cristãos? Olha, por eu ser cristão, o governo me tirou a minha casa, me tirou a minha terra, me tirou meu sítio, tirou a minha família, eu estou aqui na rua, não tenho onde comer, não tenho onde dormir. Então essa prática da hospitalidade era para os cristãos acolher os irmãos na fé que tinham sido jogados na rua por conta da perseguição